que está em casa porque precisa cuidar de familiares como ela, outros também. A irmã Dalgisa Botelho, dificuldade de deslocamento para estar frequente aqui no culto, ela tão desejosa de assim fazê-lo. Mas, meus irmãos, a presença aqui, como nosso querido ministro de música nos disse, presencial faz uma diferença muito grande. Então, se esforce ao máximo para estar. Você que não é impossibilitado nesse momento de estar aqui, faça o máximo de esforço para estar, porque de fato faz grande diferença na nossa vida. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2, versículos 15 a 17. 1 de João, capítulo 2, versículos 15 a 17, como já podemos verificar no nosso boletim, meditaremos com base nesse texto sobre o tema Não ame o mundo. Diz assim a palavra de Deus: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Louvado seja Deus. Oremos. Amado Senhor, como é bom ouvirmos mensagens musicais como esta, que estão tão relacionadas com esse texto que acabamos de ler e que preparam, ó Deus, nosso coração para ouvirmos a Tua palavra. Que o Senhor nos fale e que, ao nos falar, também nos capacite para tomarmos decisão, tomarmos posição, assumirmos um compromisso mais profundo, mais radical, de amar ao Senhor sobre todas as coisas. Nós clamamos ao Senhor pela iluminação do Teu Santo Espírito. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós precisamos lembrar sempre que a conversão implica necessariamente na adoção de uma contracultura diante do mundo. Não podemos esquecer isso. Não há negociação. Aquele que de fato experimenta Cristo, a transformação em sua vida pelo poder do Espírito Santo, precisa entender que a sua posição diante do mundo é uma posição de contracultura, é uma posição de resistência, é uma posição, para a glória de Deus, de vitória sobre o mundo. Esse mundo sem Deus, esse mundo que está em oposição a Deus. O amor a Deus, segundo nós aprendemos com esse texto, requer exclusividade. E esse é o motivo por que nós devemos nos posicionar diante do mundo dessa forma. Porque o amor a Deus requer de nós exclusividade. E Deus estabeleceu um critério para julgar a mim e a você. E esse critério é um critério de afetividade. Eu estava comentando com o pastor Igor isso. Nosso Deus é um Deus soberano. O nosso Deus é um Deus eterno. Nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Ele poderia, Bruna, estabelecer como critério do seu juízo sobre a humanidade, por exemplo, o conhecimento. Dar ao homem a capacidade de conhecer e depois medir quem se esforçou para avançar nesse conhecimento. Ou então critério de força, porque ele dotou o ser humano de recursos.
Então ele poderia julgar através desse critério, da força, mas ele escolheu julgar através do critério do coração, do amor, da afetividade. Esse Deus que é altíssimo, esse Deus que é incomparável, se dirige a nós pela sua palavra e diz: não amem o mundo, amem a mim. Como assim? Isso nos constrange, meus irmãos. E foi esse o destaque que eu recebi quando voltei a esse texto. Eu me lembro de já ter pregado nesse texto no distante ano de 2006. Vejam que os cabelos brancos não são por acaso. Mas dessa vez, o que me tocou nessa leitura foi exatamente isso. Deus escolheu me julgar e julgar a você pelo amor. O amor a Ele. A afetividade. O quanto o seu coração está dedicado a Ele. E ninguém melhor para falar nessa linguagem, Miller, do que o discípulo amado. Assim como é conhecido João. Na comunidade do discípulo amado, como era conhecida a comunidade de igrejas, a comunhão de igrejas na região de Éfeso, João, como nós sabemos, que permaneceu mais do que todos os outros apóstolos, escreveu de forma tardia, já no final do primeiro século, diante de intensa perseguição, Nivaldo. Quando era necessário que aquele que se identificava como cristão provasse que era cristão. Porque as heresias já haviam se levantado, estavam se multiplicando, porque o mundo esperava um testemunho, e internamente os cristãos precisavam praticar aquilo que acreditavam. Estas heresias são difíceis de ser identificadas, mas nós podemos chamar de modo genérico de gnosticismo, um gnosticismo que estava nascendo, que só vai se consolidar depois. Mas essas heresias gnósticas, elas estavam sendo confrontadas por essa carta, porque elas negavam sobretudo a encarnação. E João começa então afirmando a encarnação, ou seja, que Jesus é Deus encarnado. Alguns que defendiam essa heresia, ou que negavam a encarnação, faziam isso porque acreditavam que a matéria era má. E como a matéria era má, pouco importava a conduta moral. Porque tudo isso que nós temos acesso pelos sentidos, iria mais cedo ou mais tarde se desfazer, então o que restaria era a alma, uma alma imortal. Esta alma imortal, segundo eles, deveria ser iluminada pelas ideias, em busca de uma razão universal, e pouco importava o que você fazia com o seu corpo. João está dizendo que não, que uma das provas do verdadeiro cristão é a prova da fé, a prova da doutrina, a prova de que de fato você crê naquilo que recebeu do próprio Senhor Jesus, quando se revelou como Deus encarnado, como Messias. Então, para saber se alguém era cristão ou era anticristo, na linguagem que ele usa, bastava ouvir a profissão de fé. Se ele acreditasse que Jesus veio em carne, ele era cristão. Se ele negasse, ele era anticristo. Era assim que eram chamados esses hereges, falsos mestres. Mas um outro critério era o critério do amor fraternal. Se a encarnação é a prova cabal do amor de Deus pela humanidade, então, uma vez que nós recebemos esse amor vindo da parte do Pai, nós deveríamos praticar isso que ensina João, o amor uns para com os outros. Essa era uma outra prova, a prova social. Mas João também enfatiza, e é isso que nos chama a atenção desta vez, lendo esta carta, a importância da conduta moral, da sua posição diante dos valores degenerados, apodrecidos desse sistema que pode ser chamado também por João de mundo. Então a conduta moral importa. Veja bem, a sua vida cristã, ela não pode ser medida apenas por um sentimento, ela não pode ser medida apenas por uma intenção, mas a sua prática precisa refletir o que de fato você ama, a quem de fato você se devota, a quem você entrega o seu coração. É isso que João quer nos mostrar. Vejam que esses versículos
de 15 a 17, eles apresentam uma mudança de tom. O tom estava marcado pelo modo indicativo e agora nós entramos no modo imperativo e aqui entra uma ordem então. Não ame o mundo. Não ame o mundo. Por quê? João vai mostrar 2 argumentos. O amor ao mundo é incompatível com o amor a Deus. É isso que ele vai dizer. E depois ele vai dizer que não se deve amar o mundo porque o mundo é transitório, é passageiro. E isso contrasta com a eternidade daqueles que de fato se dispõem a fazer a vontade de Deus. Então nós aprendemos com esse texto que por amar a Deus e por comprometer-se com a vontade de Deus, ou seja, com a prática da sua vontade, que expressa o nosso amor, nós como cristãos devemos entregar o nosso coração a Deus e não ao mundo. A quem você entrega o seu coração? A quem você devota a sua vida? Para isso você precisa, e eu quero lhe convidar a refletir um pouco sobre o que significa o mundo, o que significa o amor ao mundo e quais são essas consequências. Eu sei que você já pode estar pensando, mas pastor, isso é feijão com arroz, eu já sei disso. Esses conceitos eu aprendo desde muito cedo. Eu já sou membro da igreja, eu já participo dos ministérios da igreja. Essa palavra é para mim. Eu preciso ouvir esse imperativo de Deus e sondar o meu coração. E avaliar para saber se de fato, em muitas situações, eu não estou deixando de amar a Deus para amar o mundo. Por que eu não devo amar o mundo? Porque a palavra de Deus me diz, não ame o mundo. Em primeiro lugar, porque o mundo é um sistema anti-Deus. O mundo é um sistema anti-Deus. Não há diálogo, não há negociação, não há margem para um relacionamento com o mundo. O mundo é um sistema anti-Deus. A palavra mundo aparece basicamente em 3 sentidos na literatura que vem da pena de João. O mundo é o universo. O mundo é tudo aquilo que constitui a habitação do ser humano, essa vida terrena. Então é esse mundo físico. Mas mundo também significa as pessoas que estão no mundo, que habitam nessa casa comum, que é o mundo. Mas aqui, prestem bem atenção, João está usando um outro sentido. As palavras são assim mesmo, elas são polissêmicas, elas têm vários sentidos. Aqui ele está usando a mesma palavra, mas em outro sentido. Ele está usando mundo no sentido de um sistema mau, um sistema degenerado de valores, um espírito, uma forma de viver. E ele está dizendo que esse sistema de vida é anti-Deus, se levanta contra Deus. Você lembra de João 3,16, né? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo. Mas pastor, não há uma contradição aqui? Como é que diz que Deus amou o mundo e depois diz que nós não devemos amar o mundo? Mas em João 3,16, João está dizendo que Deus amou as pessoas que estão no mundo. Amou cada pessoa que está no mundo. Ama você que nos visita nesta noite. Mas Paulo, por exemplo, em Romanos 12:2, que também você lembra, diz, não vos conformeis a este mundo. Mudou o sentido. Agora não vos conformeis a este sistema de valores que conduz a vida das pessoas que estão no mundo. Percebe a diferença? Então aqui, meus irmãos, João está usando a palavra nesse sentido. O sentido que está no capítulo 5, versículo 19. Essa mesma carta. João 5,19 diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aqui talvez a palavra já esteja até abrangendo o sentido das pessoas que estão no universo, incluindo também o mundo físico. Porque o maligno,
conduz e controla, direciona um sistema que influencia as suas decisões, que influencia a sua cultura, que influencia as pessoas que são amadas por Deus. Mas este mundo jaz no maligno, o mundo inteiro. Então, o que é que acontece? Qual é a realidade? Qual é a realidade da sua vida? Talvez você não tenha se dado conta disso ainda. A realidade é, você foi criado por Deus, como imagem e semelhança de Deus, mas você é pecador. Você se separou de Deus, quando decidiu fazer a sua própria vontade. Então, separado de Deus, você passou a viver de acordo com a carne, que é a sua natureza pecaminosa, ou seja, uma tendência que há em você de fazer o que é contrário à vontade de Deus. E Satanás, então, usa o mundo, esse sistema de valores, para tentar a sua carne, a sua natureza pecaminosa e levar você a viver de uma forma autodestrutiva, cada vez mais distante de Deus, até que você possa, esse é o plano dele, definitivamente estar separado de Deus. Por isso, nós precisamos, nós todos, especialmente você que ainda não assumiu um compromisso de entregar o seu coração para Deus, em amor a Deus, você precisa tomar uma posição. Porque o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 24, que nós não podemos servir a dois senhores. Você lembra disso? Lembra dessa palavra? Não podemos servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezar o outro. Uma pausa aqui, percebe que amor está próximo de devoção? Amar é devotar-se, é entregar-se. Continuando, não podeis servir a Deus e as riquezas. Aqui o contraste entre Deus e um dos aspectos do sistema mundano, que é o apego aos bens materiais. Tiago, capítulo 4, versículo 4, também diz a mesma verdade. E nós encontramos o texto assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A sua conduta importa. As decisões no campo moral importam. O seu comportamento importa. O seu estilo de vida importa, porque ele está expressando se você ama a Deus ou ama o mundo. E Deus nos julgará também por esse critério. Pelo critério do afeto. Como a presença dele nos afeta. E como nós respondemos ao seu convite. Charles Dodge, grande teólogo, estudioso do Novo Testamento, disse que o mundo é constituído de 3 atitudes: sensualidade, materialismo e ostentação. E é exatamente sobre isso que João está falando. Ele fez a leitura correta. Sensualidade, materialismo e ostentação. Nós veremos isso no versículo seguinte, versículo 16. Mas antes, eu preciso me dirigir mais uma vez diretamente a você e, à luz desse texto, dizer que você precisa urgentemente decidir de que lado você está. Você precisa se posicionar. Sabe por quê? Porque não decidir é decidir em favor do mundo. Se você não decidir, Satanás já decidiu por você. Se você não decidir, essa cultura de um mundo caído e sem Deus já decidiu por você. E você vai ser empurrado. Você vai com a correnteza. E você vai para a destruição. Você vai para o inferno, que é a eternidade sem Deus. Essa decisão deve ser tomada aqui e agora. O que Deus quer é que você o ame. E se você não amá-lo, ou seja, se você não devotar a sua vida a Ele, você está jogando fora a sua única chance. Uma ruptura com o mundo é necessária. Toda ruptura dói.
Talvez amizades precisarão ser desfeitas. Talvez a sua playlist precisará ser revisada. Talvez os ambientes nos quais você frequenta precisarão ser abandonados. Mas uma ruptura é necessária, porque disso depende a sua eternidade. Essa é a realidade. Tudo mais que tentam te fazer consumir ou vender a você é ilusão. Esta é a realidade. É a partir daí que você deve encarar, então, a sua vida. Não ame o mundo. Por quê? Porque o mundo é um sistema anti-Deus. E por quê? Porque o amor ao mundo não vem de Deus. É interessante porque João está dizendo que o amor vem de Deus. É isso que ele diz. Aqui mesmo, nesta carta, no capítulo 4, versículo 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o amor verdadeiro, o amor que é a vitória sobre o egoísmo, vem de Deus. Mas o amor ao mundo não vem de Deus. E isso é muito sério, isso é muito grave. Por quê? Porque quando João usa a palavra aqui, ele está usando a mesma palavra para se referir ao amor a Deus e o amor ao mundo, agapau. Mas, com relação ao amor ao mundo, ele está falando de uma devoção, uma entrega aos seus próprios desejos, à sua própria vontade. É um amor a si, no sentido egoísta. E esse amor não vem de Deus. Mas, pastor, o Senhor Jesus resumiu o grande mandamento em 2, que na verdade ele disse que era um só, que era amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Sim, o critério para fazer o bem ao outro é exatamente aquilo que você gostaria de receber. Façam aos outros aquilo que vocês querem que os outros vos façam. Mas em nenhum momento está ali sendo defendido ou sendo incentivado um amor próprio no sentido de querer fazer a sua vontade em oposição à vontade de Deus. Então esse amor não vem de Deus, é um amor egoísta de participação no mundo. O primeiro amor, o amor que vem de Deus, o amor redentivo, o amor salvador, aquele de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, esse vem de Deus. E é com esse amor que nós amamos uns aos outros. O capítulo 3, versículo 16, diz que nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Esse amor vem de Deus, mas o amor egoísta, de participação no mundo, porque o mundo oferece aquilo que você quer, esse amor não vem de Deus. E isso é muito sério. Vem de quem então? Vem da sua própria carne. Vem daquilo que João nomeia no versículo 16, da concupiscência. Epitímia aqui significa desejo intenso. Normalmente se refere a objetos sexuais como prazeres, melhor, objetos sensuais, porque tem a ver com a carne, que tem a ver com aquilo que é material, como os prazeres, os ganhos e as honras. E aqui na tentativa de compreender melhor o que significam concupiscências, não é o nome de uma nova substância, de um remédio, é uma palavra antiga usada para descrever um desejo intenso da carne e dos olhos. Ou seja, algo que vem de dentro, da nossa própria natureza caída, mas também algo que vem de fora, daquilo que é aparente, que nos atrai. E ainda a soberba da vida, ou seja, um orgulho pelo que nós temos. Com isso, nós podemos identificar aqui que esse amor ao mundo nos leva a experimentar 3 tentações básicas. A tentação de colocar a carne acima da lei, a concupiscência da carne acima da lei. Por exemplo, o adultério. O que é o adultério? O adultério é a quebra de um mandamento de Deus. Qual é o mandamento? Não adulterarás. Porque esse mandamento preserva a família, a comunidade e toda a nação. Porque
O casamento e a família é a base da sociedade. Não adulterarás. Mas a carne quer se colocar acima da lei. Essa é a concupiscência da carne. Essa é uma forma de tentação do amor ao mundo. Uma outra forma é quando a beleza é colocada acima da bondade. Aquilo que é aparente encanta tanto os olhos que passa a ser o único critério. Então, você toma a decisão. Por exemplo, o consumismo se vale exatamente dessa concupiscência dos olhos. Porque você é seduzido por aquilo que vê, e a beleza não permite que você avalie se de fato é bom, se de fato é adequado, inclusive adequado para o seu orçamento, né? Falta essa avaliação, esse critério. É quando você é pego pelos olhos, por aquilo que lhe atrai pela aparência. E a ostentação da posse acima do propósito de possuir, ou seja, a soberba da vida, tem a ver com materialismo. Ou seja, vale mais para você, que ama o mundo, ostentar a posse de algum bem, do que o propósito que esse bem tem na sua vida. Ou seja, você quer o carro para que os outros vejam que você conseguiu comprar aquele carro, ou porque ele é útil para o transporte da sua família? O bem passou a ser uma expressão do seu orgulho, o orgulho de possuir. Vejam, meus irmãos, que todos nós, e aqui nós não temos distinção, todos nós, crentes ou não, membros da igreja ou não, todos nós que estamos no mundo estamos sujeitos à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida. Mas o que, de novo, eu insisto, me chamou a atenção desta vez na leitura desse texto, é que nessa tentação vai ficar provado então quem de fato você ama, a quem você entrega o seu amor. Esse amor ao mundo não vem de Deus. E quando você permite que essa tentação redunde em pecado, você está provando que pelo menos naquela situação você não amou a Deus. E aí nós nos lembramos de Davi. Davi que, segundo o livro de Samuel, capítulo 11, nós conhecemos a história, comete adultério. Segundo Samuel 11, 2 diz: uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terreno da casa real. Um rei com um exército em guerra não deveria estar passeando. Não começou bem. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Viu a mulher do seu próximo. Estava tomando banho. E ela era muito formosa. Ele passou a admirar e se deteve em observar aquela mulher. Sabe aquela história, né? A primeira vez que você olha, você esbarrou, não tem como não ver, você tem 2 olhos. Mas da segunda vez em diante, aí você já pode estar sendo vítima da concupiscência dos olhos. É por isso que Jesus foi muito delicado, né? Quando ele interpretou a lei, ele diz assim: arranque o olho. Né? Ele disse assim: se o teu olho te faz pecar, arranca o olho. Porque é melhor você entrar sem olho na eternidade do que você ficar com os 2 olhos no inferno. O que Jesus quis dizer? Arranca esse olho cobiçoso, arranca esse olho adúltero e usa os olhos de Jesus. Como Jesus olharia para essa mulher? Não é arrancar fisicamente, é olhar com os olhos de Jesus. Porque você é corpo de Cristo. Corpo tem olho também. Você tem novos olhos. Olhe como uma irmã, olhe como a mãe, olhe como uma mulher. Mas não olhe com a cobiça dos olhos. Davi, então, mandou perguntar, versículo 3, quem era? Disseram-lhe: Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para casa. Uma referência aqui à necessidade de purificação, que também era devida ao homem. A mulher concebeu
e mandou dizer a Davi: estou grávida. Só isso. Estou grávida. E agora? Agora Davi está com a sua vida estragada, com a sua família comprometida por toda a sua descendência, simplesmente porque o amor ao mundo começa assim, doce, mas depois se torna amargo. O amor ao mundo começa exatamente assim, com aquilo que atrai, com aquilo que seduz, mas depois se transforma em desespero. O que me chamou a atenção não foi nem essa parte, essa nós já conhecemos. Mas quando o profeta Natã é enviado por Deus para confrontar Davi, e conta aquela história, no capítulo 12, você lembra da história do homem pobre que só tinha uma ovelhinha, que ele tratava como uma filha, e o homem rico, que tinha muitos bens, muitas posses, recebe um visitante e toma a cordeirinha do homem pobre para servir ao seu convidado. Então Davi diz assim: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem quem fez isso deve ser morto. Você já imaginou se Deus tratasse com você como você trata as pessoas? Já imaginou? Se Deus usasse com você o mesmo critério que você usa com as pessoas? Agradeça a Deus, porque Ele é um Deus de uma graça maravilhosa. Porque bastava Deus fazer o que Davi disse que faria com aquele homem. E o texto prossegue, meus irmãos, versículo 7 do capítulo 12 diz: então disse Natã a Davi: tu és o homem. Coragem do profeta. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, deixe a casa do teu senhor, as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor? Qual é o critério do juízo de Deus aqui? É o desprezo de Davi, é a rejeição do coração de Davi. Não é necessariamente o adultério. Veja, o adultério aqui se torna uma coisa secundária. A quebra da lei aqui é apenas a manifestação do amor ao mundo, do amor a si. Deus está tratando Davi aqui em termos de afetividade. A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste. Porquanto me desprezaste. E tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Mas Davi não pecou contra Urias? Ele não tomou a mulher do próximo? Mas veja como Deus coloca a questão: você me desprezou. O adultério foi uma consequência. Aí depois você pode ler o Salmo 51 e você vai ver Davi refletindo isso. Ele diz: contra ti somente pequei e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Qual é a questão para Deus? A questão é se você ama a Ele ou ama o mundo. A conduta moral é uma expressão. Você precisa responder essa pergunta que Deus faz a você nesta noite: a quem pertence o seu coração? A quem pertence? Não é que você, a partir desse momento, vai se tornar uma pessoa perfeita, não vai pecar mais. Não. Vejam a graça de Deus com Davi. Deus não tratou Davi da forma como ele estabeleceu como rei. Deus, sim, permitiu que as consequências desastrosas do pecado de Davi não saíssem mais da sua casa. Mas, por exemplo, você precisa lembrar pelo menos do fato de que Jesus foi chamado filho de Davi, filho desse homem aqui, filho de Davi, o Messias, descendente do rei, o rei Messias, da casa do rei Davi. Deus foi misericordioso com Davi, muito embora ele tivesse amargado as consequências. O que a palavra de Deus diz a você nessa noite é: entregue a sua vida por inteiro a Deus.
e faça da glória de Deus, da presença de Deus na sua vida, do seu relacionamento com Deus, a sua prioridade, o seu maior desejo. Não é que você tem que parar de desejar, é que você tem que desejar aquilo que pode lhe satisfazer. E o que pode lhe satisfazer é Deus. Esta é a sua única chance. Esse é o critério que Deus está antecipando pela sua palavra aqui. Não ame o mundo, porque o mundo é um sistema anti-Deus e vai lhe levar para essa vida sem futuro. Ou vida sem futuro. Essa de Davi. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez com o casamento dele, com a coroa dele, a corte, com a monarquia, com esse reino. Olha o que ele fez com as próprias mãos. Olha o que a carne, despertada pela cobiça dos olhos e sob condução de Satanás, fez na vida desse homem. Vida sem futuro. Mas Deus quer que você permaneça na presença dEle, no relacionamento com Ele. Não ame o mundo, porque além do mundo ser um sistema anti-Deus, além desse amor ao mundo não prover de Deus, o mundo e quem a ele se entrega não permanecerão diante de Deus. É isso que a palavra de Deus diz nesse último versículo que nós estamos nesta noite estudando. O mundo passa, o mundo desaparecerá, o mundo será desintegrado. Essa ordem das coisas não permanecerá. Chegará o dia em que o Senhor dos Senhores porá fim a essa ordem de coisas. Veja que no capítulo 2, versículo 8, João usa a mesma palavra, dizendo: todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. As trevas vão se dissipando, o mundo vai passando, vai se desintegrando. E você quer ser destruído juntamente com o mundo? Reflita e responda diante de Deus nessa noite. Você sabe aquilo que não nos deixa fugir dessa questão? É a morte. Porque a morte é um sinal para todos nós de que, de fato, existe um ponto final. Nós já estamos morrendo. Na verdade, há quem exagere e diga que nós não estamos vivendo, nós estamos morrendo, né? A partir do nascimento. A cada dia. Então, a nossa finitude está aí provada. A morte, como o último dia desse processo de morrer, é inevitável, mas o processo também é inevitável. Nós estamos passando. E esse mundo passará. Mas Deus oferece a você, pela palavra dEle e pelo poder do Espírito Santo, a oportunidade de uma reconciliação com Ele, a oportunidade de devotar o seu coração a Ele, para que você possa permanecer. Veja que o versículo 17 diz: porém, o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa é a palavra que Jesus usou em João 15, quando falou de permanecer nele e de permanecer nas suas palavras, no mesmo sentido que João está recuperando aqui. O que ele está dizendo é que a obediência a Deus é uma prova de que você ama a Deus. Então você vai continuar no relacionamento com Deus, e mesmo depois da morte você permanecerá no amor de Deus, porque Deus é eterno e Deus é amor. A palavra de Deus está lhe convidando para ter de fato uma vida vitoriosa. E a vida vitoriosa é a vida pela fé. Vejam nessa mesma carta, no capítulo 5 novamente, versículos 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória? A nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que ser Jesus, o Filho de Deus. Veja que os termos aqui usados são termos de uma batalha. São termos de vencer ou ser destruído. E você tem a chance de vencer o mundo pela sua fé, pela fé depositada em Jesus. John Stott, explicando essa passagem, diz que a nossa relação com o mundo, de fato, é
complexa, porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Lembra das palavras de Jesus, que João está recuperando aqui? Eu não peço que os tires do mundo, dessa vida terrena, mas que os livres do maligno, que usa o sistema oposto a Deus. Ele diz assim, então, o cristão deve ser não mundano, sem ser extramundano. Extramundano seria extraterrestre, né? Seria de outro planeta. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você viva, tenha amizades, trabalhe, tenha projetos e se relacione com esse mundo, até mesmo porque esse mundo tem como única esperança a sua vida, você que é parte da igreja do Senhor. Como testemunho de que você ama a Deus e que Deus lhe ama. Mas a questão é, vença o mundo pela sua fé, porque você será tentado pela sua própria carne, você será tentado por esse sistema de valores e você será tentado pelo próprio orgulho. É vencer ou ser destruído, é isso que a palavra de Deus apresenta diante de nós. E eu finalizo perguntando a você: você quer ser destruído junto com o mundo? Você me responde não, claro que não. Porque quando o tom é de ameaça, você diz, então, eu vou recuar. Porque Deus é verdadeiro e Ele é poderoso para fazer. Mas eu mudo a pergunta então. Você não quer ser destruído junto com o mundo, mas quer manter o umbigo ligado a esse mundo. Então isso é uma contradição, você precisa se decidir. Você não quer ser destruído junto com o mundo que está passando, mas você continua amando ao mundo, se devotando ao mundo, dedicando seu tempo, dedicando seus recursos ao mundo. Reconheça então essa contradição e ouça o apelo da palavra de Deus nessa noite. Não ame o mundo, não entregue seu coração ao mundo, isso o destruirá juntamente com o mundo. Decida vencer o mundo pela fé, comprometa-se com a vontade de Deus, porque a obediência à vontade de Deus será um sinal na sua vida de que você permanecerá amando a Deus e sendo amado por Deus. Mas eu preciso encerrar perguntando diretamente a você. Eu não vou pedir que você levante sua mão, nem que você se coloque de pé, mas eu quero lhe convidar a uma reflexão pessoal. Diante da palavra de Deus, o Espírito Santo mostrou claramente a você que nesta altura da sua trajetória de vida, você já viveu bastante, você já tem uma compreensão suficiente para tomar uma decisão de abandonar o mundo e as suas concupiscências e os seus desejos. Você já chegou a essa resolução pessoal? Não porque eu trouxe de volta a reflexão desse texto que você já deve ter ouvido, ou se é a primeira vez, o Espírito Santo falou com você. O Espírito Santo orientou os seus pensamentos a essa constatação. Já chega. Você já tem os elementos suficientes. O que mais você precisa? Olha à sua volta. Me permita falar em termos pessoais. Quando eu lembro dos meus amigos de infância, ao mesmo tempo eu sinto uma dor muito grande por ver o estado em que eles estão. Mas eu não sei porquê, me dá uma alegria e uma gratidão tão tremenda. Essa semana eu vivi isso, na presença de Deus. Não tem explicação o que Deus fez na minha vida. Ele me mostrou isso na minha infância. Eu vi que não tinha negociação. Eu vi que a minha única esperança era entregar minha vida a Ele. E Ele me abençoou com o privilégio de ter vivido desde os 7 anos de idade até hoje na presença dEle. Sou perfeito? Não. Tenho pecados do tempo em que eu me entreguei para Ele. A minha carne à mesa não melhorou nada. A minha carne não melhorou nada. Mas o poder do Espírito Santo foi aperfeiçoado. Eu fui me deparando com a revelação da graça de Deus, que me sustentou e que me ensinou e que me pôs de pé a cada dia. Isso aos 7 anos. Mas será que não chegou esse momento para você agora? Independente da sua idade. Qual foi a sua jornada até aqui? Será que não já chegou no suficiente, o bastante? Então, eu quero pedir a você que baixe sua cabeça nesse momento e ore comigo.
Se você fizer essa oração comigo, como uma oração pessoal, de entrega do seu coração ao Senhor, após esse culto, eu quero lhe convidar a conversar comigo ou com o pastor Igor.